nesse assunto hoje. Já só o povo chegar, daqui a pouquinho a gente começa. Só um minutinho, viu? A gente vai falar do que a gente terminou. Vamos lá. Bom dia, Sofia. Aguardar a professora, viu? Bom dia a todo mundo. Bom dia, professor. Bom dia. Mandar aqui o link. A gente vai dar sequência ao que a gente ficou na aula passada, viu? Aí deixa só mais gente chegar e a gente vai aqui. Aí, só um minutinho, viu? Enquanto chega o restante da turma. Bom dia, Sofia. Bom dia, Clara. Professora. Bom dia, Sofia. Bom dia, Sofia. Bom dia, professor. Bom dia. Certo. Vamos esperar a professora, viu? Cadê os restantes da turma? Vamos esperar a professora. Vamos esperar a professora. Cadê o restante da turma, hein? Vou ligar. Ligar para tudinho. Ivone não está. Oxe. Vou ligar para Ivone, Joãozinho. Deixa eu ver quem mais. Micael. Pronto. Ligar. Só um minutinho. A professora tá chegando. Bom dia, Francisca. Bom dia. Bom dia. Pode começar. Vou começar. Oi, amor. Pode Oi, começar. bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Eu tô só com a aula aqui hoje. Deixa eu ligar aqui para
Paula, Bárbara. Deixa eu ver aqui se vai. Deixa eu ver aqui da outra sala quem tá. Ô, Sofia, a Evelyn tá aí com você? Certo. Claro. Chegou aí, Pedro. Certo, eu já ia ligar pra ele agora. Eu acordei, eu já lembro que o carro do mosquito da dengue passando. Foi a sorte. Hoje tá passando aí, é? Hoje. E tá passando aí. Tá passando aí. Todo dia, 5h30 da manhã, ele passa. É. Ana Paula tá aí, não? Não, só tem Ícaro e João. Ei, que eu liguei pra João. Diga a ele que eu liguei. Eu liguei pra mãe dele. Ícaro e João, somente. Deixa eu aqui. Cadu. Cadu não chegou, não? Quem? Cadu. Não. Carlos Eduardo. Olha a página 221, se foi ter essa interpretação do texto. No livro grande, amor, 221, vê aí, está feito. Operação, tô ligando pra todo mundo. Hoje eu tô Veja ligando. do tamanho de nada, é tão raiva, tão grande essa língua. Já hora do celular cair. Diz que cai no chão. Bota na outra carteira. Tem, não, só tem um aqui. Bota outra. Só tem 2 carteiras na sala, nesse mundão de sala. Não, carteira tem, as carteiras todas derriadas. Bota em cima do estofado, minha filha. Tá numa mesinha, numa mesinha que tem aqui. Mas se eu botar o livro, tem que botar já caindo. Já ia. Faz tu ver. 221. Não, tô vamos fazer isso aqui agora. Essa interpretação de texto. Ô Carlos Eduardo, por que tu não foi pra aula hoje presencial? Ele tá aí hoje? Tá aqui online. Carlos Eduardo. 221, 221 texto. Tá, por que você não foi pra aula presencial? Ah, já foi feito. Eu estou indo. Ah, tá certo. Eu A aula tava tá com o celular na começando. mão, é? Tem que ter cuidado pra não ser roubado. Ele vem de Uber. Tá? Então, bora lá. Pronto, boa aula. Obrigado. Então, nós... Eu quero saber por que o nono ano não chegou ainda assim, todo mundo. Vou ligar de novo para Ivoni, Micael, Débora, Ivoni, João, Micael. Pronto, bom dia. Vamos começar, viu? Faltou energia aí, Mangabeira, foi? Não, professor. Achei estranho, porque Joãozinho e Ivoni não chegaram. Deixa eu ligar aqui para o 8º ano. Darlan, Everton tá ali, Guilherme, Jader, Luiz Vitor. Luiz Vitor deve estar na sala. Não, Luiz Vitor deve estar, era pra estar aqui. Maísa tá ali. Natália tá ali. Miquel também. Rafael. Deixa eu só ligar aqui, viu, gente?
Eu tô ligando pra todo mundo. É o número 1. Essa resposta que você gostou, porque ele não fez amizade com a aranha. Tu vai entrar ou tu vai sair? Fica aí. Taislane. A gente já vai começar aqui, viu? Sobre a Revolução Chinesa. Pronto. Deixa eu só botar o questionário de Sociologia para o sexto. Yasmin, tu terminou os questionários de ciências? Não, tô terminando. Tá certo. Respondeu de educação física? Hã? Só falta ciências e o de história. Certo. Hoje ou amanhã saiu de geografia, viu? Segunda-feira é o simulado de vocês. É presencial. 7 horas da manhã, tá na escola. Sobre a farda eu vou... Oi? Não, a liga do quarto. Aí eu vou perguntar a ela como é a questão da farda. Mas eu acho que quem tem farda, vai de farda. Professor, Oi. eu só tenho uma blusa. Aí eu vou. Short jeans? Certo. De short, eu acho que de short ela não vai querer não, viu? Não, é que eu não tenho calça. Nenhuma calça? Não, Tem calça jeans, não? não. Menino, moletom, hein? É, Pronto, aí vai de moletom. tá bom. Então vamos lá, pessoal. Foi relatado. Quem é a personagem que reconheceu o narrador? Aí escreveu como? Deixa eu ver se Ivone chegou. Nem Ivone. Vou botar lá a falta. Aí, vou botar a falta aqui. Oitavo ano. Peraí, deixa eu ver se Darlan tá aqui.
Eu tenho que botar a presença tudinho, senão não fica atrapalhado aqui. Eu tenho que ajeitar tudinho isso aqui. Deixa eu ver se Darman tá aqui. Deixa eu ver se Luiz Vitor tá aqui. Deixa eu botar logo a presença. Deixa eu fazer minhas coisas aqui que a gente começa. Nosso assunto tá muito adiantado, aí a gente já sabe. A gente tava falando sobre a questão da Segunda Guerra Mundial. Aí vamos ver isso aqui bem direitinho. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu soltar a última presença aqui. Pronto, vamos lá. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Aí, pessoal, olha só. A gente pegou, só vou fazer uma revisão do capítulo 8. A Guerra Fria. A gente passou pela Segunda Guerra Mundial. O mundo, então, ficou aparentemente em paz, sem conflito armado. Mas aconteceu a Guerra Fria. O que é a Guerra Fria? A Guerra Fria é justamente a parte que cada um quer ser melhor do que o outro. Cada um quer ter a arma melhor, chegar no espaço mais rápido, certo? Então, de um lado estão os socialistas, comandados pela União Soviética, e pelo outro lado estão os países capitalistas, comandados pelos Estados Unidos, certo? Eles ampliaram o máximo de força de influência que tiveram, e especialmente na corrida armamentista e espacial. Então nós temos aí essas duas características. A Guerra Fria foi essa forma aí. A gente falou sobre a doutrina Truman, que foi um conjunto de medidas com o objetivo de restringir a influência soviética no mundo. E falando sobre o Plano Marshall, que a gente viu lá no início, na quebra da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, que foi uma reestruturação e recuperação econômica tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, viu? Aí com o New Deal também. Aí qual é a característica do Comecon? O Comecon foi o Conselho para Assistência Econômica Mútua que a União Soviética fez para fazer com que a economia dos países socialistas fossem integradas. Enquanto isso, os Estados Unidos fez a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma aliança político-militar com a Europa Ocidental, meses antes da explosão da primeira bomba atômica. E nós sabemos que na Guerra Fria tudo foi marcado pela disputa aeroespacial. A gente viu que os russos eles vão primeiro ao espaço em 1961 e os Estados Unidos enviam um astronauta à Lua em 1969. Aí
Aí os fatos que vão ocorrer nesse período é a Revolução Chinesa, 1949, a Guerra da Coreia, 1950-1953, e a Guerra do Vietnã, 1964-1975. Essa Guerra do Vietnã foi um vexame muito grande para os Estados Unidos, igual aconteceu agora com o Afeganistão, certo? A gente vai ver depois sobre isso. Olha, então vamos para a Revolução Chinesa. Falar um pouco sobre a Revolução Chinesa. Nós sabemos que as potências capitalistas queriam avançar o território para quanto mais país capitalista tivesse, melhor para eles, especialmente os Estados Unidos que queriam isso. E a China vai se transformar em uma grande área de influência capitalista. O governo lá, ele era assim, não era capitalista, mas ele não era contra também. E aí eles começaram a ter influência na China, né, os países capitalistas. Aí, na virada do século XX, em 1900, as nações europeias e o Japão, deixa o carro passar, que tá muito barulho aqui. Tem hora que é só a graça. Aí, olha, temendo que as nações europeias e o Japão dividissem a China entre si, ou seja, os países capitalistas, né? E o Japão invadiu a Manchúria. Aí, lembrar que isso foi a parte da Segunda Guerra Mundial. Então, ali eles queriam dividir os países, como eu disse, quanto mais influência do capitalismo nos países, melhor era para os Estados Unidos. Aí ele fez uma política os Estados Unidos então fez essa política de portas abertas, que todas as potências industriais tivessem igualdade de acesso ao país, né, a China. Lá, o que aconteceu? Aconteceu que houve, então, a sujeição da China em relação aos países capitalistas. E a maioria da população era pobre. Por isso que hoje, na China, se come rato, né? Se come barata. Vocês sabiam disso ou não? Sabia. Pronto, então... Lá na China se come rato, barata, essas coisas, escorpião, porque nessa época faltou comida para o povo. Então, faltando comida para o povo, eles iriam fazer com que pegar animais, né, assim, para comer. Então a gente acha horrível isso, mas era questão de sobrevivência das pessoas, né? Rato, cachorro, certo? Então... Por quê? Porque o povo era muito pobre nesse período, certo? E aí, como a população estava muito pobre, começou então esses quadros de revoltas populares e anti-ocidentais, como a frustrada Guerra dos Boxers em 1900. Aí, em 1911, um movimento republicano vai conseguir pôr fim à monarquia na China. O Sun Yat-sen, ele foi empossado no governo em 1912 como presidente daquele país. E eles fundaram o Partido Nacional do Povo, o Kuomintang. Aí, algumas províncias queriam autonomia, justamente porque algumas eram mais ricas e outras mais pobres. E aí, como esse presidente, o Sun Yat-sen, não deu essa autonomia, não deixou cada estado fazer a sua forma, aí começaram então as guerras internas, certo? E em 1920 foi fundado o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, ele vai influenciar fortemente a China, e ele também tem influência da Revolução Russa, a influência lá do comunismo da Rússia. E aí ele se torna muito poderoso,
certo? E muitas milícias, que são aquelas pessoas pagas, né, e também as pessoas pagam a elas, né, para ter segurança. Muitas milícias de camponeses e operários participaram desse momento aí. Aí, quando terminaram essas guerras, houve então uma união de todos os estados da China, né? De todas as províncias, estados, que foi somente 8 anos depois, em 1928, que a unidade republicana foi completada. Aí quem chegou ao poder nessa república foi Chiang Kai-shek. Ele vai ser apoiado pelos grandes proprietários de terra e conservadores. O governo vai ser marcado por várias lutas civis novamente, violenta perseguição aos comunistas e intervenções imperialistas dos ingleses, estadunidenses e japoneses. Ou seja, a influência do Ocidente era muito grande lá no Japão. Lá na China. Aí em 1931, como o governo republicano estava bem assim fragilizado, os japoneses, como eu disse a vocês, vão invadir a Manchúria, estabelecendo o estado de Manchukuo. Então, por quê? Porque a região ali era muito rica. E aí, quando foi em 1937, eles vão deter o avanço imperialista japonês. O outro líder, Chiang Kai-shek, né, é o que assumiu aí a república bem na situação bem difícil. Ele vai se aliar aos comunistas liderados por Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, ele vai ser uma pessoa bem influente e ele vai ser o próximo imperador da China. O imperador da China é Mao Tse-tung. Ele vai colocar o sistema comunista no país e vai ter esse grande desenvolvimento que é a China hoje, certo? Aí a Longa Marcha. O que foi a Longa Marcha? Foi quando começaram a perseguir os comunistas, inclusive o Mao Tse-tung, e eles fugiram para o interior, certo? Da China. Eles percorreram mais de 10 mil quilômetros a pé, certo? É como se fosse daqui 10 mil quilômetros a pé, é como daqui 10 vezes São Paulo, a pessoa indo daqui até São Paulo 10 vezes, certo? Então, aí ele é essa chamada Longa Marcha. E termina então o Mao Tse-tung ganhando essa guerra interna, e vai comandar a China. Então, vou ler aqui para vocês. No final da década dos anos de 1920 e 1930, as forças políticas chinesas estavam divididas em dois grandes blocos, um comunista e outro nacionalista. Temendo que o exemplo soviético pudesse se difundir na China, o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, ele apoiado por lideranças locais e potências imperialistas, esmagou os movimentos urbanos dos comunistas. Diante dessas derrotas sofridas em várias cidades e do massacre dos operários, os comunistas se retiraram para o campo, buscando organizar um exército popular com os camponeses sob a liderança de Mao Tse-tung. Eles chegaram a construir um estado independente dentro do estado chinês. Eles fizeram a independência ali de algum território da própria China. Aí, em 1934, Chiang Kai-shek... Oi. Desculpe te interromper, é que João Vitor tá pedindo para aceitar ele. Certo, eu vou... Ele disse que a internet dele, né, chegou agora. Ah, então tá certo. Eu imaginei que geralmente ele chega na hora. Aí, bom dia, Joãozinho. Bom dia, Joãozinho. Ele tá na sala, não?
Deixa eu ver. Não, ele acabou de sair. Oxi. Bom dia, Joãozinho. É porque Professor, a ai inter- meu Deus, que pessoa. A A inter- internet do meu celular, professor, não deixa chegar agora, por isso que eu me atrasei. Professor, saiu pelo 4 hora, professor. A internet veio chegar agora, daqui de casa tá muito ruim. Deu uma caída aqui da vizinhança e aí só deixa chegar agora, professor. Certo. Tá bom, vou olhar aqui agora. E a de Ivoni também, viu? Deixa eu ver aqui o que é que o pai de Darlan tá dizendo. Bom dia, professor. Eu vi a informação lá no grupo dizendo que estão faltando Darlan e Guilherme, mas tem outro pessoal que faltou todas as aulas de mestre. Ou é o contrário, Darlan faltou todas as aulas de mestre. Aí, pronto. Então, deixa eu ver aqui. Ver aqui. Pronto. Aí vamos aqui. Continuando. Pronto, João, tudo certo aí? Tudo certo, professor, tudo certo. Pronto, então a longa marcha, como eu disse a vocês, foi justamente isso. Eles percorreram 10.000 quilômetros a pé. Então essa fuga, né, eles estão fugindo do Chiang Kai-shek para eliminar o exército comunista, né, de Mao Tse-tung. Aí a fuga é conhecida como Longa Marcha. Ela terminou em outubro de 1935 com apenas 9.000 participantes. Eram 100.000 combatentes. Olha só como morreu muita gente, né? Que sobreviveram à fome, às doenças e aos combates. Como eu disse a vocês, a população da China é muito grande desde muito tempo. E aí, por causa dessas guerras, a população, ela então, para sobreviver, ela começou a comer esses animais, como cachorro, como escorpião, como barata, essas coisas assim, para sobreviver. Então, aí ficou isso na cultura deles. Porém, essa questão de estar comendo animais silvestres está sendo mais proibida, porque hoje não tem assim, não tem necessidade de estar comendo esses tipos de animais, certo? E aí vem as teorias da conspiração. Não, a Covid veio da China, que ele estava comendo sopa de macaco, sopa de morcego, não sei o que, papapá. Aí a gente sabe muito bem que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, que a gente tem que ter prova. Eu não posso falar as coisas porque quando não tem prova, eu não posso criar uma teoria que eu não tenho prova, certo? Então a cultura deles lá de comer escorpião, comer cachorro, comer barata é igual a daqui, porque todo mundo aqui já viu que as pessoas comem teju, né? Come tanajura. Só é perguntar seu pai e a sua mãe se eles não comiam tanajura quando eram crianças. Aí pegava a tanajura, que é uma formiga que está dentro da terra do buraco. Aí pegava a tanajura, tirava a bunda da tanajura e ia assar no óleo, né? Então, vocês já comeram tanajura? Sim. Tá vendo? Olha, então é a mesma coisa da gente. Então, muita gente come tanajura, muita gente come teju, que é aqueles largatos bem grandes, certo?
Muita gente come cobra, aqui no Brasil pega cobra para comer, certo? Tem gente que pega timbu, né, para comer também. Então é a mesma coisa que acontece na China, tem gente que faz aqui também. Entendeu? Aí a gente não tem que ter preconceito com que a situação levou eles a fazerem isso. No caso, foi a fome dessas guerras que a gente está estudando aqui. E foram muita fome, foram muitas guerras. Você vê que 100 mil combatentes só sobraram 9 mil. 91 mil pessoas morreram de fome, de doenças e nos combates. Apesar das enormes baixas sofridas pelos comunistas, as tropas nacionalistas não conseguiram vencê-los, pois também tiveram de enfrentar os japoneses, que haviam invadido a Manchúria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão finalmente expulsou da China, quando o Japão foi finalmente expulso da China, a guerra civil ressurgiu com o progressivo avanço dos comunistas, apoiado pelos camponeses. Então aqui o Japão, ele vai invadir a Manchúria, que aqui é bem rica, né? Olha só onde tá Pequim aqui no mapa. Aí eles vão fazer essa longa marcha aqui, ó, certo? A longa marcha de 1934 a 1935. Percorreram mais de 10 mil quilômetros, e morreu muita gente, certo? Aí eles vão vencer e começa então a República Popular da China, com Mao Tse-tung, o fundador da República Popular da China. Ele vai assumir o poder em 1949. Chiang Kai-shek, ele vai fugir para Taiwan, Formosa, e lá ele vai construir um país paralelo, a China nacionalista, que claro, quem está por trás é os Estados Unidos, sempre é, viu? Sempre os Estados Unidos, porque queria ampliar o poder deles. Aí com a Revolução Chinesa, mais de 700 milhões de pessoas passaram a viver sob o regime socialista. E na Guerra Fria, isso acirrava as disputas entre as duas superpotências, viu? Os Estados Unidos e a China e a União Soviética, certo? Aí vamos falar um pouco dessas guerras, dos conflitos que temos aqui. A Guerra da Coreia. A Coreia era uma só. Aí teve uma guerra, que a gente vai saber porquê, e ela foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Aí, olha, a região da Coreia foi anexada pelos japoneses em 1910. No final da Segunda Guerra Mundial, o território foi dividido em duas zonas de ocupação. Em 1948, essas deram origem a dois países. A Coreia do Norte, que era socialista, que estava sob o domínio soviético, e a Coreia do Sul, que era capitalista, sob a influência dos Estados Unidos. E eles sempre mantendo conflitos armados na fronteira. Aí Mao Tse-tung, ele quando assumiu o poder na China, aí os norte-coreanos avançaram militarmente sobre o sul, né, da China, certo? Aliás, o sul da Coreia, que justamente foi apoiado pela China e pela União Soviética. Então aqui a Coreia do Norte avançou para o sul capitalista. Aí os Estados Unidos não gostou e saíram em socorro à Coreia do Sul, ou seja, aqui estavam os conflitos e aí os Estados Unidos mandou homens para cá, né? Aí a ONU vai autorizar o envio a região de tropas internacionais que vão ocupar boa parte da Coreia do Norte, até a fronteira da China. Aí a contraofensiva de Mao Tse-tung obrigou as tropas internacionais a recuar até o limite anterior. Então eles foram até o limite da China, depois eles voltaram, né, essas tropas internacionais até o limite da Coreia do Norte, certo? E aí em 1953 os soviéticos e os estadunidenses negociaram um cessar-fogo e terminou a guerra e a manutenção da Coreia dividida, né? A Coreia do Norte ela é socialista, é mais voltada para a China, e a Coreia do Sul, capitalista, é justamente apoiada pelos Estados Unidos. Essa questão aqui, muita gente perdeu a vida,
mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida nesse conflito. Então aqui tem um mapa, né? Olha só, a República Popular da China, a Manchúria, que foi invadida pelo Japão, e aqui a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, certo? Aqui em Taiwan ou Formosa ficava a Coreia nacionalista, depois ela parou de existir. Aqui tem o Tibete, tem o Nepal, tem Macau, que fala português. Aqui em Macau, na China, é o único país, é a única região que fala português no Oriente. Então, por quê? Porque os portugueses faziam comércio com essas pessoas daqui, certo? Aí tem a Mongólia, tudo isso aqui é domínio da China. Vamos para a Guerra do Vietnã, para quase finalizar aqui. Aí em 1860, a Indochina era a colônia da França. E na Segunda Guerra Mundial foi ocupada pelo Japão, né? A Indochina aqui, que está no mapa. Aí, o líder guerrilheiro de libertação nacional, Ho Chi Minh, 1890-1969, vai mobilizar os camponeses na luta contra os colonizadores japoneses e franceses. Depois da derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, em 1945, o movimento ampliou sua atuação e conseguiu expulsar os franceses em 1954. E na Batalha de Dien Bien Phu, aí teve no mesmo ano a Conferência de Genebra e a França reconheceu a independência da região, do Vietnã. Já ouviram falar do Vietnã, né? Vocês já viram o filme de Rambo, que Rambo explode lá as coisas tudinho? Não. Pois aí, Rambo, ele é um filme muito assim desses combates aí, né? Um filme assim de ação que fala muito sobre essa região. E essa região muito com muita guerra e tudo mais, e Rambo vai salvar lá a mulher e tal. Tem vários filmes de Rambo, né? Então, quando era na minha idade de adolescente, passava muito na televisão. Hoje não passa muito não, porque diz que é muito violento, né? Porque é muita bomba explodindo o povo, essas coisas assim. Mas na época de adolescente passava na televisão. Aí a França vai reconhecer a independência da região e ela foi dividida em 3 países: Vietnã, Laos e Camboja. Isso a gente tá falando lá perto da China, viu? Lá perto do Japão também. Aí essa região aí, dividida em Vietnã, Laos e Camboja, o Vietnã ele vai ser dividido em 2 partes até as eleições de 1956. O Vietnã do Norte, que é comunista, e o Vietnã do Sul, que é capitalista. Temendo que os comunistas saíssem vitoriosos, o governo de Vietnã do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, passou a enfrentar os guerrilheiros sul-vietnamitas, conhecidos como Vietcongues. E aí, os Estados Unidos, que não tinham o que fazer, né, porque eles sempre se intrometem nas guerras dos outros países, ele vai invadir também lá o Vietnã, né, o Vietnã do Norte. Aí, os Estados Unidos vai entrar na guerra, vão bombardear o Vietnã do Norte, certo? 500 mil soldados estadunidenses, americanos, vão ser enviados para lá, para o Vietnã do Sul, para lutar contra o Vietnã do Norte, os Vietcongues, certo? Aqui nós temos a região, ó, Camboja, Laos, aqui a Tailândia, e aqui é Vietnã do Norte, com a capital em Saigon, e a Vietnã do Norte, não, Vietnã do Sul, e a Vietnã do Norte com a capital em Hanoi. Nesse período aqui da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos vai perder a guerra, vai sair humilhado, certo? E parecendo o que aconteceu com o Afeganistão, que os Estados Unidos saiu muito humilhado, às pressas. Aí tem até imagens, as fotografias dos helicópteros levando o povo do Vietnã do Norte, certo? Porque eles tinham aqui a embaixada, né? E tinha muito americano também por essas áreas aqui, porque eles gostam dessas áreas aqui também. Aí saíram tudo às pressas, como aconteceu esse ano com o Talibã, que lá no Afeganistão eles saíram correndo de lá, fugiram bem rápido, e o Talibã chegou bem próximo.
Aqui nós temos os guerrilheiros sul-vietnamitas, certo? Esses sul-vietnamitas são chamados de Vietcongs. Como eu disse a vocês, a região é muito pantanosa e eles usavam bastante esses barcos aqui, certo? E faziam ataque surpresa. Você vê aí que eles usam esse barco e tá lá e vai usando os ataques surpresa contra os Estados Unidos, viu? Isso é a guerra de Vietnã do Sul. Aí os Estados Unidos tiveram a oportunidade de testar modernos equipamentos bélicos. No Vietnã foram lançados mais bombas do que nas duas guerras mundiais, certo? Ou seja, até hoje se encontra a bomba dessa guerra do Vietnã de 1960, viu? Tem muita bomba lá. Na Europa também, viu? Tem muita bomba enterrada. Ainda tem muita bomba enterrada. De vez em quando acha uma bomba enterrada no lugar pantanoso, que ela não explodiu. Aí eles detonam a bomba. Eu acho que foi no ano passado. Acharam uma bomba e detonaram, certo? Aí no lago, tava no lago. Aí, olha, em 1970 os Estados Unidos vai fazer esses tipos de lançar bombas demais. E eles vão lançar também um outro tipo de bomba, a bomba Napalm, que a gente vai falar sobre ela. Aí, ó, nos anos de 1970, usando táticas de guerrilha como sabotagem e ataque surpresa, os comunistas do norte e os Vietcongs avançaram sobre as forças do sul, vencendo as tropas apoiadas pelos Estados Unidos. A ajuda dos camponeses foi bem decisiva. Muitos camponeses vietnamitas se tornaram guerrilheiros à noite. Ou seja, durante o dia eles eram agricultores e à noite eles eram guerrilheiros. Essa estratégia vai contribuir para que acontecessem inúmeros abusos e crimes de guerra cometidos contra a população civil por parte dos soldados estadunidenses, soldados americanos. Os soldados americanos, eles estupravam as mulheres, eles matavam a sociedade, as pessoas, os civis, certo? Foi uma guerra horrível. Aí em 30 de setembro de 1975, a capital do sul do Vietnã, Saigon, foi tomada pelas forças comunistas. Expulsaram os Estados Unidos, certo? Olha aí que eu estava dizendo. Aí eles saíram também do Vietnã do Norte, mas lá em Saigon, no Vietnã do Sul, eles saíram expulsos, né? Eles foram expulsos, o território vietnamita foi reunificado e Saigon foi renomeada como Ho Chi Minh. Aqui nós temos uma foto muito famosa de 1972 que mostra essas crianças todas queimadas por causa do bombardeio que teve lá na Guerra do Vietnã com a bomba, o tipo de bombardeio chamado Napalm. Napalm era um combustível resultante da mistura de gasolina com uma resina espessante de palmeira, ou seja, uma gosma como o melocotão. Não tem esse negócio aí, não tem essa baba que os meninos ficam na mão para lá e para cá, essa baba. Como é o nome como é o nome daquela? Oi. Mônica tá pedindo que o senhor aceita ela. Pronto, já aceitei. Como é o nome desse negócio que vem no potinho, que é aquela meleca que os meninos gostam de estar puxando pra lá e pra cá? Slime, pronto. Aí só que o tipo aqui na Palme era um tipo de slime, que é aquele negócio lá, peguento, certo? Mas só que com gasolina. Aí essa substância, quando caía, que era usada na bomba incendiária, ela vai se aderir à pessoa que a bomba caiu, né? Que caiu, aí salpica na pessoa e mata a pessoa incendiada, certo? Aí vai queimando a pessoa lentamente. O uso é condenado por todos os órgãos internacionais. Aqui tem as crianças que aqui correm nua. Essa foto ela é muito famosa, certo? E elas foram queimadas com essa bomba Napalm. Aí o fotógrafo
que fez essa foto, ele ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo em 1973. Essa menina aqui, que aqui na época era menina, ela hoje está uma senhora e ela falou sobre essa foto, sobre as consequências. Isso aqui tudinho no braço dela, gente, isso aqui é tudo queimadura, viu? Tudo queimadura, os meninos tudo chorando, queimado, ó. E outros, quando não são queimados, são tudo são tudo aterrorizados. Então nós temos aqui essa foto que ela é muito famosa. Aí, ó, a destruição do Vietnã foi imensa. 1 milhão de mortos entre soldados e um número ainda maior entre os civis. Os Estados Unidos, lá morreram 57 mil soldados americanos, muita gente. E mais de 100 mil deles ficaram feridos. O retorno dos feridos aos Estados Unidos foi feita uma transmissão de cenas desses combatentes pela televisão e provocou uma forte oposição à guerra na população dos Estados Unidos, com protestos de soldados veteranos e estudantes intelectuais. Selada essa paz, o Vietnã alinhou-se com os soviéticos. Isso resultou em sérios confrontos com a China, então um rival da União Soviética, inclusive em conflitos armados. O Laos e o Camboja... Tem alguém falando aí? Não, né? Não, professor. Certo. Bom dia, Ivone. Deixa eu ver aqui com a professora. Só um minutinho. Foi dona Daísa que me ligou. Eu nem escutei. Mas ela tá me escutando, ela me liga depois. Aí, ó, só para finalizar, então nós temos esse combate no Vietnã, e aí eles vão se aliar com os soviéticos, e isso resulta em sérios confrontos com a China, que era também rival, né, aparentemente, da União Soviética. Aí vem aí Laos e Camboja, foram palco de instabilidade e violência, mas lá os Estados Unidos e a China acompanharam essa parte, aí, certo? E resolveram os conflitos lá, viu? Então, todos aqueles países que surgiram, Laos, Camboja, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, que depois foi unido, eles estavam lá, assim, conflitos. Aí os Estados Unidos e a China tentaram resolver. Tinha lá pessoas, ditadores, que fizeram um governo muito sangrento, certo? E o Khmer Vermelho, liderado por Pol Pot, no Camboja, foi um deles. Esse homem foi horrível. Ele matou muita gente, mandou matar muita gente, né? Em decorrência dos conflitos, no final do ano de 1970, a população desse país foi reduzida à metade. Aí começou a política da coexistência pacífica. Stalin governou a União Soviética até sua morte em 1953. 2 anos depois, o poder passou a ser controlado por Nikita Khrushchev, que governou até 1964. Durante o governo, Khrushchev criticou a atuação de Stalin, pondo em prática um programa que ficou conhecido como desestalinização. Os objetivos eram descentralizar o regime soviético, desenvolver as indústrias de bens de consumo, elas haviam sido atrofiadas no governo de Stalin. Stalin priorizou sempre as indústrias de base e a corrida armamentista. Eliminar os obstáculos que impediam a União Soviética de alcançar o mesmo desenvolvimento tecnológico dos países capitalistas. Remodelar as relações com os Estados Unidos por meio de acordo que limitassem a corrida armamentista. Essa política inaugurou um período internacional denominado coexistência pacífica, né? Todo mundo tranquilo e tudo mais. Ainda assim, houve vários momentos de tensão entre os dois blocos que continuaram a disputar a influência. As reformas de Khrushchev também causaram impacto no mundo socialista, abrindo espaço para agitações na Polônia, que era comunista, e na Hungria, que também era comunista, que estava lá sendo violentamente reprimida.
A China e a Albânia eram contrárias à desestalinização e ao afrouxamento das tensões com os Estados Unidos. Após sucessivos atritos, as relações diplomáticas dos Estados Unidos da União Soviética com ambos os países foram rompidas. Aí o mercantismo, eu não vou falar dele porque não tem importância. Aí, para finalizar, nós temos os anos de 1960, crises e rebeldias. Aí tem só 3 páginas para a gente ver, e lá no final da manhã eu vou chamar vocês para a gente finalizar esse assunto, viu? Tá certo? Hoje a primeira aula foi um pouco assim corrido, e a gente finaliza no final do dia. Tchau, vocês podem ir.